Olá, bem-vindo ao podcast Filadélfia. Eu me chamo Charles Mariano e vou explanar sobre o capítulo 25 de Provérbios. Conforme a gente pode ver no versículo 1, esses ensinamentos são do sábio Salomão que foram transcritos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Essas palavras edificam muito o comportamento humano e, apesar de escritas na época do rei Salomão, são atemporais porque a gente consegue se identificar facilmente com elas nos dias de hoje. Por exemplo, no versículo 9, onde diz claramente que a gente diz assim: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Parece bem simples, mas costumamente a gente peca nesse ponto. Muitas vezes a gente tem o costume de não resolver nossos problemas diretamente com as pessoas. A gente acaba espalhando as informações e não procuramos resolver o problema, como se a gente quisesse passar a nossa causa sem tentar resolvê-la. Então, toda vez que tivermos um problema com o próximo, vamos buscar tentar resolver com ele, vamos tentar buscar um entendimento. O problema, quando a gente tem um desentendimento, não é alguém estar do nosso lado, e sim o desentendimento com o nosso irmão. A resolução disso é buscar tentar resolver e não revelar segredos de outra pessoa nisso. Outro ponto que achei muito interessante nessa palavra está no versículo 11, onde diz: a palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro incrustada numa escultura de prata. Ele está dizendo, o sábio Salomão diz nessa palavra, que a palavra dita no tempo certo, o tempo certo, a hora certa de falar, ela é fundamental para que as coisas se acertem. E o tempo certo de falar faz com que isso seja uma atitude nobre e valiosa. Por isso que ele cita frutas de ouro incrustadas em uma escultura de prata, numa bandeja de prata. Porque é um ato nobre você saber falar e saber se calar também, ou falar no tempo certo. Assim como Neemias. Neemias buscava orar antes de falar. Que a gente comece a adquirir esse bom costume de orar antes de falar as coisas. Falarmos as coisas no tempo certo podem fazer total diferença. Com isso, eu indico um livro chamado O Poder da Língua, que fala muito a respeito de como devemos falar e o que devemos falar. No versículo 15 diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Nós, de caráter protestante, temos o costume de sempre levantarmos bandeiras e sempre brigarmos a respeito daquilo que a gente discorda. Nesse provérbio deixa bem claro que com muita paciência a gente pode convencer as autoridades. Não é se levantando contra ela. Uma autoridade é uma autoridade imposta por Deus. Temos que ter paciência, temos que ter uma língua branda, temos que saber falar. Todo o provérbio 25, praticamente, fala sobre como a gente deve se comportar na maneira de falar, na maneira de se referir. Fala sobre os reis, como se comportar mediante aos reis. Então, ele é um provérbio muito voltado para a fala, para como devemos nos comportar mediante as informações que a gente passa. No versículo 18, diz: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Olha o quão pesado isso é, minha gente. Olha o quão duro a gente pode ser com apenas o poder da nossa fala, o poder da nossa língua. No versículo 21 diz: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Parece um pouco complexo a gente essa parte no qual diz que amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando a gente tem uma postura amigável, uma postura de piedade, uma postura de proximidade com o nosso inimigo, na tendência, quando eu falo inimigo, quer dizer aquele que se opõe contra você, nas ideias contra você. Por favor, não me entendam mal. Mas quando a gente tem uma postura de aproximação, ele diz nesse ponto, a visão que eu tenho a respeito, é que quando ele diz que amontoará brasas vivas na cabeça dele, é que realmente, assim como o ferro é derretido
mediante ao fogo, o coração dele é derretido mediante a sua bondade. E assim fazendo com que vocês possam se aproximar. Aquele que estava distante possa reatar laços. Entendeu? O versículo 28 também é muito importante ser apontado, porque ele fala sobre um dos nossos dons, que é o domínio próprio. Diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade com muros derrubados é altamente vulnerável, é fraca. Então, aquele que não tem domínio próprio também é altamente vulnerável, é muito fraco e acaba tomando posturas, às vezes, que infringem os limites dos outros e acaba sendo altamente destrutivo. E essas são as palavras que eu tinha para falar a respeito do Provérbios. E uma dica aí para a galera que quer casar e para as mulheres, é um versículo muito interessante, que é o 24, que diz: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir uma casa com uma mulher briguenta. Dica do dia, meninas. Agradeço a oportunidade e em breve publicaremos nosso próprio estudo.